Gênese no Lar. Mais um evangelho para o coração. Muito obrigado, Senhor, por tantas oportunidades. Que a nossa manhã seja colorida com as cores do bem, da fraternidade, do amor. Agradecemos, Senhor, pela casa de Kardec, a FIAC Minas, que tem legado para nós tantas oportunidades. Que possamos fazermos deste encontro uma grande oportunidade para que a gente possa juntos construirmos um mundo melhor. Um mundo de fraternidade, de caridade, um mundo de ciência, de conhecimento, um mundo em que a vida vai ser bem melhor. Não tenhamos dúvida. E essa promessa nos fora feita, enviada por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Que beleza! É muito bom estar com vocês. Agradeço de coração estarem conosco e eu peço que, se fizer bem, compartilhe o material com aqueles corações queridos, dê um like no vídeo que ajuda na divulgação, uma vez que o nosso trabalho de marketing é voluntário, acanhado, sem recurso material, a não ser a boa vontade de todos. É isso aí. E a ideia é que todos participem. É muito bom a gente se sentir útil e pertencente a uma causa. Pessoal, que Deus nos abençoe e que os Espíritos visitem todos os lares nesse momento, aonde você se encontrar. Gênese no Lar nessa manhã é o encontro de número 375. Tema: Méritos e a Nova Era. Vamos construir junto o tema? Pois bem, então inicialmente nós agradecemos aos bons espíritos por nos concederem a honra, a oportunidade de estar estudando com Kardec todas as manhãs. Atualmente, o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, estamos no último capítulo 18, os tempos são chegados. Nós fizemos o tópico Sinais dos Tempos e agora estamos percorrendo esse texto maravilhoso que é a continuação, intitulado A Geração Nova. No primeiro item dos Sinais dos Tempos, Kardec traz aquela frase que nós lemos todas as manhãs. Somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Allan Kardec faz referência à regeneração da humanidade, ou gerar humanidade futura sob novas bases, substituindo o egoísmo e o orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade. As instituições do mundo velho não farão mais sentido nesse mundo novo. Que beleza! Nossa, eu me sinto reconfortado quando, logo pela manhã, nós somos informados que os tempos são chegados. E olha que esse anúncio foi feito com a publicação do livro A Gênese em 1868. Um percentual muito considerável da humanidade ainda não sabe. Um percentual valoroso sabe. Mas podemos dizer que pouquíssimos já vivem essa nova era, sob o ponto de vista espiritual. Mas o que importa para a gente é entender o mecanismo evolutivo. Lembrando que o tempo é de cada um.
O tempo tem a ver com a percepção. É um evento gerado por cada um. Lembrando que nós estamos num contexto de um tempo, de um evento sagrado que vem do alto. Então nós vamos adaptando, nós vamos nos ajustando a esse tempo divino. Pois bem, amigos, ontem, último encontro, nós trabalhamos o item 26 e hoje será o 27. Vamos lá? A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se embaralham, colocados no ponto intermediário. Presenciamos a partida de uma e a chegada de outra, e da qual se distingue no mundo pelas características que lhe são próprias. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos, pela natureza das disposições morais, mas, sobretudo, pelas disposições intuitivas e inatas, ficando fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Olha que beleza, hein? Então, Kardec nos convida a estar entre duas gerações, num processo de interseção, não é isso? Para poder observar a geração que vai e a geração que vem. Inclusive, para que a gente possa observar as características. As características, inclusive, que dialogam com as nossas. Aí a gente sai do território da observação externa e voltamos os olhos para compreender a nossa condição. Inclusive para poder se situar, certinho? A qual geração eu pertenço? Mas ele vem falar de um aspecto interessante. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. A geração que se vai, caracterizada pela necessidade de dominar, usar a força. Emmanuel tem um trocadilho muito interessante, quando ele diz que nessas faixas, o que predomina é a força do espírito. Na nova geração, o que vai predominar é o espírito da força. Anota, porque vale estudar essa frase. Porque ela tem a ver com a nossa conduta, certinho? Ele, então, vem falar sobre disposições morais, mas, sobretudo, por disposições intuitivas e inatas. Bom, disposição intuitiva dialoga com percepção. Não estou confundindo intuição com mediunidade, que é muito comum por aí. Estou sendo intuído por um espírito. Não, você pode estar sendo inspirado. Intuição é inata. Intuição é verdade íntima, é percepção. Na ciência diz assim, esse portal da internet é intuitivo. O que sugere? Que é um portal que as informações são de fácil assimilação e você penetra, você navega. Então vamos falar da intuição sob o ponto de vista da faculdade que nos auxilia a perceber as coisas, de externas e internas. É verdade. A mediunidade, para quem está interessado, ela dialoga com a intuição, porque mediunidade, vou usar uma expressão do nosso benfeitor Emmanuel, começa na intuição e termina na intuição. Então existe um caminho no meio aí, certo? Mas um dia eu falo sobre o tema numa hora específica. Então, intuição dialoga com o despertar da consciência. Ontem eu usei uma expressão que
ficou muito agradável aos meus ouvidos, pois eu captei do mundo espiritual. Despertar da consciência se dá pelos contrastes. E hoje um amigo espiritual me ajudou ainda a colocar um ingrediente. Vou repetir a frase para fixar. Consciência desperta, dialoga com a dualidade. Então, nós vivemos um mecanismo dual. O que significa isso? Vamos só dar um exemplo bem pequenininho. Vou trazer Platão. Tem um mundo das ideias e tem um mundo sensível. O mundo da ideia é subjetivo. O mundo sensível é da realização. Você vai incorporar, você vai dar forma à ideia. Então isso é dual. Macho, fêmea, homem, mulher, dia, noite, dual. Positivo, negativo, dual. Vou mais, semeadura, colheita. Isso é dualidade. Então o despertar da consciência, como eu usei a expressão ontem em nível filosófico, dos contrastes das cores, ajuda mais ainda a entender. Você só vai valorizar o amarelo a partir do verde, do branco. Então, cada cor tem a sua especificidade. Se fosse tudo branco, não despertaria consciência. Certinho? Porque entra no plano da análise, da crítica, da observação, da comprovação. São métodos científicos. Vamos lá, pessoal, porque nós estamos querendo saber dessa nova geração e desse tal de mérito. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Bagagem, né? É o que se traz na mala. Experiências. Não será jamais composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, tendo já progredido, estão dispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador. Bom, então agora Kardec está indo para um plano de uma análise geral. Ele está falando de geração mesmo. Vamos sair do ambiente íntimo e vamos lá para fora. Caracteriza, portanto, por esses sinais, os espíritos que estão reencarnando. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Portanto, espíritos que estão reencarnando já trazem consigo o sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Olha que legal. Que dialoga com religião e filosofia, com a metafísica, a metapsíquica. Está arriscado você sentar com um jovem que reencarnou aí há 10, 15 anos e falar assim, você já ouviu falar em mediunidade? Ah, eu sei muito bem o que é isso. Reencarnação, aquele negócio de ir e voltar. Não, tem lógica, tem sentido. Na geração anterior, você sabe sobre a reencarnação? Coisa do diabo. Não mexo com isso. Não. Minha religião não permite. Ou seja, a mente cristalizada num sistema dominante. Não pode, tá? Então tinha a ideia do medo e da culpa. E como é que eu digo? Falta de flexibilidade para observar o que está chegando. Essa patota que está reencarnando, gostou? Patota, hein? Isso é antigão. Esse povo que está chegando aí, pô, dá um show de bola. Só que tem noção, mas precisam caminhar um tanto mais sobre alguns aspectos. E em alguns casos, se você falar em não, tem que desenvolver moral, sai correndo. Sai correndo. Porque as escolas doutrinam
para o materialismo e qualquer diálogo sob o ponto de vista de virtude, de comprometimento com o dever, com as questões da família, da religião, costuma ser porta que se fecha para o aluno, no caso, dentro da escola, prosseguir. Certo? É lamentável dizer, mas não tem problema. Para a espiritualidade, tudo está dentro do processo. É maturação. Eu assisti uma aula ontem, só 10 minutos. Professor de língua usando os sermãos de Antônio Vieira para falar de uma construção literária. Aí estava indo muito bem historicamente, a retórica, o poder persuasivo do Antônio Vieira. Aí, num dado momento, um aluno perguntou: professor, esse diálogo é para divulgar a mensagem católica, a fé? Aí a professora respondeu: sim, mas usando da arrogância do poder dominante. Eu fechei a aula. Observem como que se confunde. Se você estudar os sermãos do padre Antônio Vieira, meu Deus, que espiritualidade. Numa linguagem do século XVII, ponto. De um intelectual. Agora, se é um discurso que sugere poder, isso aí é uma análise de quem está lidando, porque Padre Antônio Vieira foi um espírito de uma envergadura extraordinária. E ele não dialogava com um sistema dominador da antiguidade, sugerindo um cárcere psicológico. Pelo contrário, os discursos dele são um convite para refletir com profundidade nos aspectos psicológicos. Compreenderam? Como que o cenário é desafiador e nós não podemos ter pressa e nem julgamentos condenatórios? Observar, sem preconceito, o fenômeno que acontece na sociedade. Então, desculpem, mas tem momentos que a gente precisa de aproveitar um instante, porque ele não volta. Bom, voltando, Kardec diz assim: o que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, a princípio, a revolta contra Deus, pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. Ponto e vírgula. Eu fiz esse comentário sem saber que frase que eu ia ler na frente. Olha observem bem como que nós podemos interpretar exatamente contextualizando o exemplo que eu dei. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, a princípio, a revolta contra Deus. Uma crítica que fecha é manifestação da revolta contra a lei divina. Revolta contra Deus, gente, não é ficar atacando a religião, não. É criar um sistema para impedir a manifestação livre da consciência. Lei divina está escrita onde? Na consciência. Então, existem várias manifestações, várias facetas da revolta. Revolta não significa só jogar pedra, mandar matar, fazer revolução sangrenta, estimular a ditadura. Não, não, não. Você pode revoltar de N maneiras. Nós podemos criar um sistema sofisticado para impedir a manifestação da lei divina dentro de nós mesmos. Vou continuar. Em seguida, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, do apego, por tudo que seja material. Bom, então Kardec está dizendo, em síntese, que o que caracteriza os espíritos atrasados é a revolta contra Deus e a afinidade com os sentimentos aviltantes, com os comportamentos degradantes. Ponto.
Vamos continuar? São esses os vícios dos quais a terra deve se depurar, pelo afastamento daqueles que se recusam a melhorar. Pois são incompatíveis com o reino da fraternidade. E os homens de bem sofrerão sempre com o seu contato. Quando a terra estiver livre, os homens caminharão sem obstáculos para o futuro melhor que lhes está reservado desde o início, como recompensa aos seus esforços e à sua perseverança, aguardando por uma depuração ainda mais completa, abrindo-lhes a entrada dos mundos superiores. Você está com o pezinho lá? Como é que está seu coração? Você já está lançando como uma seta na direção desse mundo novo? Pois é, tem que ser uma seta mesmo para atravessar, né? Para viajar bem rápido. Mas, na verdade, preste atenção. Eu vou buscar uma imagem do mundo antigo. Você costumava usar uma flecha para tentar, pelo menos, ter um ponto de referência para definir um caminho. Mas o caminho tem que ser percorrido, porque você não vai voar com a flecha. Fechou aí? Só uma metáfora para a gente pensar. Então, meus amigos, minhas amigas, observemos que os obstáculos do enfrentamento, ele caracteriza os desafios, portanto, que precisamos de superar. No futuro não haverão obstáculos. Mas, por enquanto, nós lidamos com os vícios que precisam ser depurados. Então, a gente começa por nós mesmos. Vamos mudando os hábitos. Outro dia eu fui questionado num estudo o que afinal de contas, é a visão do Espiritismo sobre a alimentação carnívora. O Emmanuel disse isso, Kardec falou assim. E afinal de contas, para mim evoluir, eu tenho que parar de comer carne? Eu passeei um pouquinho com o grupo e disse no final assim: olha, a ciência vai indicando um conhecimento para a gente aprimorar a alimentação. Isso é um diálogo com a geração futura. Hoje nós temos muito mais recursos para alimentar com qualidade, com equilíbrio, trabalhando proteína, as energias necessárias, balanceando ao longo do dia e etc. Vai chegar um tempo que a gente vai precisar de muito menos dispêndio para entender essa nova alimentação, porque cada vez mais ela será mais simplificada, para ficar a nossa mente bem focada no que realmente importa, que é os aspectos morais. Por enquanto, a gente tem que caminhar por várias sendas, são desafiadoras. Mas o que importa é que, gradativamente, nós vamos vencendo hábitos que não são tão bons. Você vai modificando, imperceptivelmente. Em alguns casos, tomando o impacto de uma doença que vem, uma desencarnação, de um problema econômico. Aí isso é o contraste. Aí a consciência começa a despertar. Pegaram aí? Agora, se eu for parar para um estudo espírita, para ficar discutindo, se come ou não come carne, aí eu prefiro voltar os olhos para o diálogo de Jesus quando diz que o que contamina é o que sai, não é o que entra. Agora, tem pessoas que precisam, outras prescindem. Já tem pessoas que estão aí bem avançadas nessa área, já são até veganos, né? É um assunto difícil de se trabalhar no nível popular, ainda mais com as condições econômicas que vive a sociedade. Eu vou dar um exemplo. Na década de 30, 40, não vou precisar o ano certo, o espírito Humberto de Campos escreveu um texto através do Chico falando sobre alimentação carnívora. O texto foi tão impactante que o Emmanuel chegou e falou assim: não autoriza a publicação dele, retira do contexto,
Porque existem pessoas que dependem desse sistema para se alimentar, para ganhar o recurso do dia a dia, e o nosso foco é outro, é falar do Evangelho. Aí o literalista vai pegar essa mensagem e falar, então tá bom, então churrasco todo dia. Vai para o outro extremo. Aí nós temos que chegar e dizer assim, o que caracteriza a geração nova são o seu desenvolvimento moral. Isso que nos importa. Porque aí eu poderia até dizer assim, o Chico Xavier comia carne, Adolf Hitler era vegetariano. Olha a diferença. Poxa, você mudou o contexto. Não. Eu estou trazendo para você um exemplo que nos ajuda a entender um pouco de tantos obstáculos que nós enfrentamos, mas que fazem parte da trajetória e que a gente supera devagarzinho. Você quer um outro problema? Você tem um grupo de médiuns trabalhando a todo vapor. Aí a vida de um começa a ter dificuldades. Seja no campo que for, daqui a pouco ele começa a desanimar. Começa a confundir. Vai se afastando. Tem mediunidade ostensiva. O que acontece por consequência? Os espíritos superiores passam a ter dificuldade de envolver o médium. Os inferiores se aproximam. Daqui a pouco ele está vivendo um problema de uma doença que toma corpo, que vai definir um afastamento definitivo da tarefa e uma desencarnação sob o guante de muito sofrimento. São dificuldades do caminho que o médium tem que enfrentar e superar. Perceberam o porquê que nós estamos juntos numa manhã, fazendo uma oração e refletindo sobre um tema filosófico que em determinados momentos é árido, mexe, balança? É porque nós temos muitos assuntos para serem resolvidos. Mas é consolador quando ouvimos essa notícia de que quando a terra estiver livre, os homens caminharão sem obstáculos para o futuro melhor que lhes está reservado desde o início. Pessoal, existem obstáculos que não fazem mais parte do seu caminho. Significa que foram superados. E você já está livre deste assunto. Existem outros que estão mais ou menos. Tem outros que não dá nem para tocar no assunto, porque vira guerra. Significa que não está na hora. Mas eles serão tratados no amanhã. Perceberam o esforço que a gente faz para dialogar com essa frase de Kardec, que a perseverança, esforço e perseverança, aguardando por uma depuração ainda mais completa, abrindo-lhes a estrada dos mundos superiores. Essa é a senda. Então a Terra está progredindo, os espíritos individualmente também, e vai definindo uma seleção natural para os que vão permanecer na Terra, aqueles que serão levados para mundos de escolas, para repetir, entre aspas, a lição. Não é? Minha época chamava segunda época. Hoje parece que é recuperação. Eu não sei se já tem um upgrade aí, vocês me desculpem. Mas você tem que fazer uma segunda época, você tem que passar pela lição de novo, porque brincou ou não deu conta, rebelou ou foi indiferente. Então, a providência divina nos concede a honra, inclusive de nos reunirmos da manhã para fazer uma oração. Nós temos que celebrar a vida. Olha que beleza. Agora nós vamos respirar profundamente, com calma. Vamos apertar o stop do diálogo filosófico assim mais tenso. Vamos elevar o padrão, porque tem hora que desce mesmo, e é proposital. Isso é didático. Para a gente voltar para o cenário da oração e podermos dialogar com uma visita ilustre, um visitante que chega no nosso espaço para nos falar do mérito a ser
trabalhado por nós outros. Você sabe de quem eu estou falando? Emmanuel. Ele tem vindo bastante, então significa que nós estamos precisando. E muito obrigado, Emmanuel, por estar conosco. E o pessoal quer te ouvir. No livro Caminho Espírita, Emmanuel diz assim, lição 40ª, intitulada Mérito. No critério de inúmeros companheiros, o merecimento por fator de facilidade e sublimação decorrerá simplesmente do ato de crer. Profissão de fé, no entanto, guarda o valor do título de serviço, que estabelece a competência e acentua a responsabilidade. Todos trazemos do pretérito defeitos e provações. Todos carregamos o fardo de antigos débitos. Mas não basta proclamemos confiança no Senhor, a fim de alijá-lo. Necessário conduzir semelhante quisto de sombra ao calor da reforma íntima, para que se converta em luz de experiência. À maneira do calhau que libera o ouro na tensão do cadinho. Emmanuel, peço licença, só para me entender melhor. O que significa necessário conduzir semelhante quisto de sombra ao calor da reforma íntima? Posso deduzir que é pegar o elemento para forjar, e para isso eu preciso saber onde ele está, o que ele representa, a imperfeição. Como fazer isso? Aí o Emmanuel talvez responderia assim, espera um pouco, calma. Vamos em frente na lição. Por mais vigorosa a expressão de nossos conhecimentos, nenhuma renovação surgirá para nós se fugirmos da disciplina indispensável à educação de nós mesmos. Compreendeu? Necessário disciplina. Porque senão não tem educação. O que nós estamos fazendo na Terra? Qual a finalidade da vida? Não é um projeto de educação espiritual? E como Kardec fala da educação? Rapidamente, só para lembrar, comentar da questão 625. Formação de novos hábitos. Ou melhor, mudança de hábitos, formação de novos caracteres. Isso é educação. Educação não se limita à instrução, embora seja um aspecto da educação a instrução. A educação é a arte de formar novos caracteres. Portanto, dia a dia, implemento, projeto. Educação não é só entrar na escola da vida. Disciplina que nos eleve o nível da existência à altura dos ideais superiores que abraçamos. Qual o ideal que você abraçou? Ser espírita, muito vago. Abraçar uma religião, muito vago. Nós precisamos de entender princípios que sustentam essa tese. As próprias comodidades materiais na civilização terrestre falam disso. Locomotivas aprimoradas, lembrando grandes hotéis rodantes,
não atingem a meta se desertarem ou desertarem dos trilhos. Aviões, quais palácios voadores, tombarão em desastre se desatendem aos princípios que lhes regem os movimentos. De certo que a bondade divina brilha em toda parte. Entretanto, não se sabe de lugar algum que mantenha salário sem trabalho. E o trabalho edificante, seja qual for, exige fidelidade e esforço, aplicação e obediência. Existem ideologias por aí que sugerem que não devamos ter obediência, fidelidade ou esforço. Jesus a ninguém prometeu direitos sem deveres. Portanto, compete a todos nós favorecer para que haja oportunidade. Ao invés disso, ele que transitou no caminho dos homens, invariavelmente subordinado aos interesses do reino de Deus, convidou-nos a cooperar espontaneamente na construção do bem, advertindo-nos claramente: tomai sobre vós o meu jugo. Amigo, amiga, Gênese no lar, Evangelho no coração, dizendo para a gente, nesse instante de culminância do nosso encontro, que a proposta do amor é um convite, é proposta, certo? A adesão, vamos pensar nisso, a adesão é um ato do dever consciente, livre. Isto é muito importante. Não há constrangimento. O despertar da consciência dialoga com a necessidade do trabalho. Por isso Jesus trabalhou o tempo todo no que remonta aos interesses do reino de Deus. Virtude, sabedoria, amor, o tempo todo. Ele se disciplinou, ele se ajustou, ele se adequou ao modus operandi. Ao expressar meu pai trabalha até agora e eu também, ele está falando da necessidade de nos harmonizarmos com a frequência da lei do progresso, que é tão grandiosa, que nos constrange pela beleza, e a adequação se faz por amor, não por um ato chamado negociata. Eu faço isso para ser premiado, eu vou ser espírita para... Não. É simplesmente, ou seria melhor dizer, é a busca da plenitude no amor, que vai naturalmente resolvendo as questões do quero, do devo, do posso, pela inspiração que nos visita, que chega pelo coração. Estamos juntos, nesse momento, em oração, pedindo ao Senhor que nos inspire para compreender como nos disciplinarmos e como compreender, melhor ainda, o que realmente deve garantir como princípio de vida a nossa jornada em busca dessa libertação definitiva. Mérito na nova era. Nós vamos entrar, viver a partir do esforço pessoal e não por privilégios. Isso é muito importante nós entendermos. Não é porque só oramos, porque ficamos amigos, sintonizados com os bons espíritos, que nós vamos resolver.
as questões que nós trazemos do passado. A frase Jesus a ninguém prometeu direitos sem deveres não significa que nós vamos buscar o direito pelo dever. Não. Você vai realizar o dever por amor. E naturalmente, o direito vem por consequência. Pegaram aí? O assunto é complexo e sugere que tenhamos bondade no coração para prosseguir na marcha. Com isso, Gênesis no Lar, agora, chegando ao seu final, convida a todos para uma oração com Maria Dolores, intitulada Íntima. Senhor, Tu que me deste paz e consolo à vida, não me des condição para espalhar na vida a sombra da discórdia ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que acendestes em mim a luz do entendimento, na fé com que me alteias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedestes o verbo edificante, que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da provação, que a lei de causa e efeito determina, não me faças entregues à queixa e ao desencanto em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferistes o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste e dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta, pense, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor, em tudo quanto eu queira, sem que o queiras, não me aprove, Senhor. Que eu me vincule sempre à tua eterna lei de amor. Senhor, estejamos todos unidos, estejamos todos motivados para adquirir os méritos nos sublimes estatutos divinos, e que a paz se faça, que a paz possa ser propagada nas menores atitudes, que eu seja sempre solidário e capaz de servir em teu nome aquele companheiro que se desfaz, que cria problemas para si mesmo, nos vícios, nas conspurcações do caminho. Ajuda, Senhor, a todos nós, teus filhos, necessitados de abrigo, de pão, de carinho, de amizade, de um passe, de uma orientação, de um consolo. Sê conosco ainda, Senhor, um tanto mais, para que não percamos a sintonia contigo, a afinidade com o Evangelho. Que a santa doutrina espírita possa gradativamente ser uma alavanca a auxiliar os homens para caminharem sempre olhando para as estrelas, cumprindo os deveres do Pai. Sê conosco, Senhor, abençoando a todos os lares, a todos os corações aqui matriculados, que nesse momento a luz se esparja, a doença, a dor seja amenizada. Obrigado, Senhor, e que todos possamos seguir pelo caminho alegres, contentes, confiantes, com teu amparo augusto e eterno. Mas que nós não esqueçamos jamais de viver contigo, para que tu realmente se estabeleça no domínio de cada coração. Que a família
possa permanecer assim, vibrando nas faixas da fraternidade. Tenham todos, filhos do coração, as bênçãos para esse dia. A equipe espiritual vos acompanha. Que as orações possam nos unir cada vez mais, para que a instrumentalidade seja pródiga nos instantes mais inusitados do dia a dia. Não estamos com vocês apenas nas horas disciplinadas pelas reuniões. Caminhamos juntos, as humanidades se intercambiam. Eis a promessa que agora se consolida na revelação comprovada em cada momento de vossas percepções. Confiem mais, pois o diálogo permanece para quem cultiva a fé raciocinada com aquele que é o nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave Cristo mais uma vez, para sempre.